Bom, aqui estou novamente mostrando a continuação da história da empresa. Lembrando que esse vídeo é a continuação do anterior. Caso não tenha visto, vou disponibilizar aqui os dois vídeos que eu produzi. Basta clicar nessas imagens. Ou outra alternativa, você que está pelo celular ou outro meio de comunicação, vou disponibilizar o link dos vídeos na descrição. Então, sem enrolação, vamos começar. Continuando, após a imploração de Tom Kalinske em tentar convencer a equipe japonesa em desistir do projeto do Sega Saturno, resultou em seus esforços em vão e teve de aceitar a inevitabilidade do Saturno. A atenção da Sega of America aumentou novamente quando a Sega do Japão decidiu que queria parar completamente de dar o suporte ao Mega Drive e se concentrar inteiramente no Saturno. Isso até fazia sentido no Japão, onde o Mega Drive não fez sucesso. Na verdade, eles abandonaram seus dois consoles anteriores no Japão, logo após os seus sucessores chegarem. Mas a situação do Ocidente era diferente, em que o Mega Drive ainda era muito popular nos Estados Unidos e seus maiores concorrentes da próxima geração ainda era algo muito distante para eles imaginarem. Simplesmente não fazia sentido em desistir do Mega, enquanto a Nintendo ainda estava colocando toda a sua energia no Super Nintendo, com jogos famosos que ela produziu como a série Donkey Kong Country e Yoshi Island. Ainda assim, a próxima geração estava chegando de uma forma ou de outra. Em 1994, o 3DO e o Atari Jaguar já estavam mostrando aos jogadores as suas primeiras experiências nas novidades da nova geração. A Sega do Japão queria combater a concorrência com o Mega Drive 2, que seria uma versão atualizada do console existente, melhorando alguns aspectos do hardware, com mais poder gráfico, além de compensar as deficiências do sistema. O chefe da equipe de pesquisa e desenvolvimento da Sega dos Estados Unidos, Joe Miller, viu que esta era uma ideia terrível. Ele queria que as melhorias estivessem disponíveis para todos os proprietários do Mega Drive em um upgrade barato e ele liderou o desenvolvimento de um novo produto, o 32X. Na verdade, esse tipo de upgrade não foi uma ideia muito inteligente. A NEC falhou miseravelmente quando lançou o Super Graphics, que era um Turbo Graphics atualizado com mais poder gráfico, como vocês veem na imagem. E o Mega Drive já tinha o Sega CD para dar o suporte, como eu falei no vídeo anterior. O 32X foi realmente uma jogada de marketing, admite Kalinske. Ele não foi feito para durar, mas sim para permitir que a Sega se envolvesse na geração 32 bits com um upgrade de baixo custo, além de preparar o local para a chegada do Saturno nos Estados Unidos. Para conseguir rapidamente um bom número de jogos para o aparelho, a Sega empregou alguns desenvolvedores para criar jogos de forma rápida e barata, resultando em vários jogos medianos e ruins. Além disso, muitos jogos de empresa e de terceiros eram apenas jogos já existentes do Mega Drive, com poucas melhorias e fazendo com que os jogadores pensassem que o 32X, o acessório do Mega Drive, não adicionava tanto ao poder do console quanto era prometido. Apesar de tudo isso, o 32X foi para os fãs da Sega uma grande oportunidade de jogar versões muito mais fiéis dos jogos de arcade da empresa, como Virtual Racing, Virtual Fighter e Star Wars Arcade. O resultado de tudo isso foi que o 32X foi um tapa-buraco para a empresa, porque durou apenas 7 meses e serviu apenas para confundir o público e deixar os que acreditaram nele um sentimento de traição. Felizmente, ele não vendeu muito, pois se tivesse sido ao contrário, poderia ter dividido a base de fãs da Sega entre as duas plataformas do Saturno e do 32X. Ah, outra coisa também, o que envolveu nessa época e que poucas pessoas sabem, mas a Sega também estava trabalhando em um portátil além do Game Gear. De acordo com Tom Kalinske, o sistema teria gráficos de 16 bits, tela de alta resolução e uma interface touchscreen, tela de toque. Até aquela época já tinha até umas novidades que ia ser hoje em dia. Isso seria anos antes do Nintendo DS. Infelizmente, essas especificações eram muito distantes da realidade na época, o que faria com que ele fosse positivamente bem caro, custando em torno de $289. Então, a Sega optou por arquivar o projeto, deixando o Nomad, o nome do portátil que é seu sucessor do Game Gear,
nas gavetas e não projetar mais. A SEGA ainda não tinha conseguido tornar seus consoles populares no mercado japonês. Os executivos orientais se recusaram a seguir o exemplo da sua bem-sucedida contraparte norte-americana e pagaram caro por isso. Eles tinham sido avisados pelos americanos sobre os problemas do hardware do Saturno e também pela insensatez de confiar muito em jogos nos arcades, mas eles simplesmente não queriam ouvir e foram desenvolvendo o console mesmo assim. Chegou a vez do Sega Saturno ser lançado oficialmente primeiramente no Japão, em 22 de novembro de 1994, algumas semanas antes do lançamento japonês do 32X. A remessa inicial de 200 mil consoles foi vendida quase tão rápido quanto as lojas podiam colocá-los nas prateleiras. A chave era ao contrário que os americanos pregavam, como por exemplo um jogo do arcade Virtua Fighter. Desde meados dos anos 80, a SEGA estava na vanguarda da tecnologia dos arcades, sempre alguns passos à frente da concorrência, com suas tecnologias 16 bits e de scale. Em meados dos anos 90, a empresa embarcou com tudo na tecnologia 3D, com seus jogos de arcade para a placa Model 1, em que foi uma placa de arcade lançada pela SEGA em 92. Durante o desenvolvimento do sistema, a SEGA foi a General Electric Aerospace, que se tornaria parte da Martin Marietta, mais tarde Lockheed Martin, em busca de auxílio para criar o sistema renderização 3D, como Virtua Fighter, Virtual Racing e Star Wars Arcade em 93. Eles demonstraram o poder da Model 2 com Daytona USA. Ele era um jogo de corrida super rápido e com gráficos que eram simplesmente anos-luz à frente de qualquer coisa que alguém já havia feito. Era impossível jogar algum arcade da SEGA em 94 e não ficar impressionado com os gráficos. Veja o exemplo do jogo que eu citei, o Daytona USA. Gentlemen, start your engine. And they're underway. Esses jogos formaram a peça principal da coleção de jogos do Saturno e foram os responsáveis pelo sucesso precoce do Japão. Nos Estados Unidos, a indústria do arcade estava em recessão e só esses jogos não eram o suficiente. A SEGA surpreendeu o mundo na primeira E3, que foi em maio de 95, quando anunciou que estava lançando o console mais cedo, o que era cedo demais. Mas como a SEGA do Japão estava forçando a aposentadoria precoce no Mega Drive, eles realmente não tinham escolha. O lançamento não foi muito bom, a SEGA ainda não tinha muitos jogos preparados para o primeiro ano do console. Havia alguns portes de jogos de arcade, juntamente com Panzer Dragoon, Clockwork Knight e Bug, que ajudaram a preencher a falta de um mascote no Saturno. Mas que todos queriam saber era quando o novo revolucionário Sonic chegaria para o console da SEGA. Como sabemos, ele nunca chegou. E isso, galera, a publicidade negativa em todo o Saturno, somado com o 32X, somado mais ainda da SEGA em geral, resultou em desmotivar os desenvolvedores a enfrentar a complicadíssima arquitetura do Saturno. A Electronic Arts, que tinha sido uma das maiores aliadas da SEGA, resolveu dar as costas para a empresa, investindo no 3DO e mais futuramente para o PlayStation, deixando a SEGA sem os jogos de esporte que tinham conquistado grande parte do seu público nos Estados Unidos. Tom Kellerskin, frustrado pelas decisões tomadas pela SEGA do Japão, especialmente em relação ao hardware do Saturno, saiu da SEGA em 96. Ele foi substituído pelo coordenador da empresa, Bernard Stoller, que havia recentemente se afastado da Sony. Ele era essencial para a empresa, sendo desempenhado um papel importante ao atrair as empresas terceiras,
para o PlayStation, incluindo a exclusividade temporária do Mortal Kombat 3 e Electronic Arts como uma parceira para os jogos esportivos. Stoller também não estava feliz com o Saturno desde o início, e ele pensava que o Saturno foi um grande erro, e que mesmo assim, os jogos deles eram fantásticos, mas o hardware simplesmente não ajudava na produção. Com o hardware difícil e falta de apoio das outras empresas, Stoller sabia que ele não poderia ganhar na quantidade, então ele resolveu reforçar a qualidade. Ele esperava que a SEGA pudesse justificar o preço do Saturno ser elevado, ao apresentar um bom número de jogos de qualidade. Isso também significou reter alguns dos jogos do mercado japonês, que ele pensava que não seriam tão atraentes ou não representariam bem o console, especialmente em uma plataforma que fez muito mais sucesso no Japão do que em outros locais. A SEGA tentou fazer de tudo para apoiar o console com jogos de qualidade. Eles foram bem sucedidas nesse sentido. E o Saturno é lembrado com carinho pelos fãs da SEGA por jogos como Panzer Dragoon, a saga, Shining Force 3, Guardian Heroes e Nights into Dreams. No Japão, a série Sakura Taisen provou ser um grande sucesso, mas o apoio americano rapidamente morreu e os rumores sobre novos Vectorman e Toei-Jan e Arrow nunca se tornaram realidade. Yu Suzuki ficou responsável pelo desenvolvimento do que ele acreditava que seria o ponto-chave do Saturno. Ele queria criar um épico de vingança inspirado no cinema chinês, que contaria a origem dos personagens do Virtua Fighter. Depois de várias mudanças, ele foi reintitulado como Shenmue. Shenmue nunca iria ter a chance de salvar o Saturno na E3 em 97. O jogo ia funcionar mesmo para o Saturno, mas o jogo estava há bastante tempo na sua programação por causa das dificuldades do hardware do Saturno. Então, que no meio desse caminho ele foi cancelado devido aos problemas que eu tinha citado. Além disso, o console tinha problemas para lidar corretamente com os modelos 3D do jogo e o espaço para armazená-lo teria que ser no mínimo ou equivalente a 8 CDs. Ou seja, olha só o tamanho do jogo que ia ser para o Saturno. E assim, o desenvolvimento do Shenmue foi adiado para a próxima geração da SEGA. Apenas 2 anos após o lançamento do console, Stoller fez algo impensável para um diretor executivo de uma grande empresa. Ele disse: "O Saturno não é o nosso futuro." Isso não significou o fim de imediato do Saturno, que ainda teve alguns lançamentos em meados de 98, mas marcou o fim da luta. A confiança do consumidor é tudo na competição entre as empresas de games e Stoller já não tinha qualquer interesse em mentir para as pessoas. Então Stoller continuou: "A empresa estava perdendo dinheiro e eu queria construir uma nova equipe", explica ele sem remorso. A decisão de Stoller de abandonar o Saturno fez dele um vilão para muitos fãs da SEGA, mas ele tinha um propósito. A SEGA tinha muito trabalho a fazer antes que eles estivessem prontos para a próxima batalha e era melhor reagrupar a equipe do que ir para a próxima luta despreparados. Bom, galera, eu sei que essa parte foi meio curta do que o normal, mas é porque a próxima parte também vai ser um pouco mais curta ainda, que eu vou falar da próxima geração da SEGA, que vai ser o Dreamcast, e os acontecimentos depois do que ocorreu até hoje em dia, explicando de uma maneira bem detalhada e o que seja boa para vocês entenderem, beleza? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado mesmo dessa história. Lembrando do seu botão gostei aqui embaixo se gostou realmente, favorita, assim, podendo me ajudar a divulgar o canal, e mostra aos seus amigos que são ceguistas, coisas assim, gostam muito dos jogos de antigamente da SEGA, para eles conhecerem a história deles. E a primeira vez que você está vendo o vídeo, seja muito bem-vindo e se inscreva, assim você fica por dentro das notícias que eu vou colocando e acrescentando no canal. Então é isso, pessoal, muito obrigado por ter assistido, valeu e até a próxima!